Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Este é o canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Convide os seus amigos, os seus familiares a estarmos juntos aqui. Tenha consigo uma garrafa ou uma jarra de água limpa para que seja fluidificada pela espiritualidade maior ao longo do nosso trabalho dessa noite. E vamos iniciar então com a nossa harmonização da noite a partir do livro Atenção, pela mediunidade de Chico Xavier e o espírito de Emmanuel. E o título da mensagem é Valores Ocultos. Mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Tempos difíceis, trechos de caminho nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito. Enfermidade longa, curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Provações em pessoas queridas, horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Ofensas e prejuízos, momentos de elevada significação para nós todos, especialmente quando no plano físico em que somos chamados não apenas a perdoar, mas igualmente a refletir quanto às nossas próprias deficiências, através das quais muitos de nós somos ainda suscetíveis de ferir ao próximo, embora na maioria das vezes impensadamente. Tentações, minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. Propensão ao desânimo, instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade ao nível de nossas responsabilidades e obrigações. Erros e desacertos, momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. Afastamento de criaturas amadas, ocasiões em que nos reconhecemos, induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. Solicitações e apelos, parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, à abnegação e a caridade. Perturbação ambiente, quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo nas trilhas da existência em matéria de paz. São estas algumas das situações impregnadas de valores ocultos, sempre dos mais importantes para o burilamento da alma no educandário do mundo. Entretanto, empreendemos unicamente a exposição delas, porquanto em lhes reconhecendo a complexidade. Sabemos todos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Abençoada mensagem para que nós possamos refletir no início do nosso Evangelho no Lar desta noite, não é mesmo, meus queridos? Recebamos essas bênçãos maravilhosas que nos convidam a refletir sobre o quanto nós somos abençoados em todas as situações que às vezes nos parecem difíceis. Sigamos então agora para a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e infinita misericórdia e justiça, Maria de Nazaré, Mamãe de Jesus e Mamãezinha nossa, Mamãe de toda a humanidade. Jesus, querido mestre, amigo, companheiro fiel de sempre. Benfeitores amigos, mentores queridos, que sempre vos preocupais
em auxiliar-nos em todas as nossas lutas diárias, que estais sempre conosco em todos os momentos. Nesta noite, nós começamos vos agradecendo por todas as graças recebidas desde o primeiro momento em que chegamos ao planeta Terra, até o presente momento, e ainda as graças que receberemos no porvir dos nossos dias. Vos pedimos que nesta noite de paz e de bênção o nosso lar possa ser preenchido com o vosso amor e a vossa graça, e que cada lar em torno da nossa casa possa também receber os lenitivos necessários para as bênçãos das famílias que nos rodeiam. Pedimos também nesta noite por todos os lares de idosos, para que entrem lá os espíritos benfazejos, amorosos, e levem o consolo, a saúde, a tranquilidade, a paz aos corações dos velhinhos queridos. Pedimos também nesta noite pelos orfanatos, para que os pequeninos sejam socorridos, para que os espíritos de luz e amor estejam lá, acolhendo esses pequerruchos e tocando em corações amorosos para se tornarem seus papais e suas mamães, seus padrinhos e suas madrinhas. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nas prisões, nos presídios, para que eles, com resignação, possam cumprir suas penas e assim, sempre recordando que Deus nunca abandona a ninguém de nós. Nenhum de nós é abandonado pelo poder do amor de Deus. Que a espiritualidade maior possa levar-lhes consolo, resignação e paciência suficiente para superar os obstáculos que são necessários para o seu crescimento e evolução. Pedimos também nessa noite por todos os nossos irmãos que estão desamparados, desabrigados nas ruas, pelos que estão perdidos em vícios, para que Deus tenha misericórdia e envie os seus mensageiros a esses lugares, levando a conscientização, o amor e o socorro que essas pessoas necessitam. Pedimos ainda pela paz do mundo, para que cada país e cada um de seus governantes venham sempre unir-se com outros povos, evitando as guerras, trazendo a harmonização dos povos, a unidade de todos os seres, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos ainda para que cada um de nós tenhamos a consciência de que a paz começa em nossos corações e se expande para além de nós. Somos gratos pela presença maior que se encontra junto de nós, nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Assim sendo, agradecemos pelas bênçãos que já estamos recebendo nesta noite e que ainda receberemos através das palavras que aqui ouviremos. Que assim seja e assim se faça. Meus queridos, hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 5, que fala que bem-aventurados são os aflitos. Nós vamos ler o item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar-vos, ó homens. Dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos haja curado as chagas do corpo
e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência, e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Queridos, essa passagem me faz lembrar lá o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus nos diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante, não é mesmo? Porque Jesus não nos disse assim: no mundo vocês vão ter refresco, vai ser tudo uma bênção, desde o momento do nascimento até o último dia que vocês estiverem na terra. Não, Ele nos disse e nos deixou muito claro: no mundo tereis aflições. Mas o que Ele nos aconselha? Que a gente tenha bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, o que Santo Agostinho nos fala aqui, nessa passagem que nós vimos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente por esse caminho, não é mesmo? Porque quando a gente está passando pelas aflições, é claro que a gente não acha nada bom. Mas, quando nós passamos com coerência, com resignação, com fé, a gente tem mais força para passar pelos momentos difíceis da vida, porque todos nós os temos, quer sejam doenças, quer sejam lutas na família, quer sejam lutas no trabalho, independente da luta que seja no nosso dia a dia, todos as temos. E as provações, as dificuldades, as aflições nos servem de amparo para o nosso crescimento e evolução, que nós somos espíritos eternos, não é mesmo? Então, muitas dessas provas, e diria eu que todas elas, segundo nós sabemos os estudos que nós fazemos sobre a vida espiritual, somos nós, queridos, que escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar. Uma doença, uma dificuldade na família, uma família às vezes um pouco difícil, na qual nós vivenciamos, porque nós temos provações segundo as aflições que nós causamos em outras vidas, segundo débitos que nós temos de outras vidas. E as aflições, as angústias, as dificuldades, os obstáculos que nós temos que vencer nesta vida são presentes, oportunidades sagradas. O nosso corpo é o veículo do nosso espírito para que a gente possa vencer as dificuldades. É claro que quando você está com uma doença, com uma dor, com uma dificuldade, não é nada agradável. Mas quando nós nos afirmamos na fé, na prece, na boa vontade, no amor de Jesus, de Maria de Nazaré, da espiritualidade maior, nós ficamos fortalecidos e conseguimos vencer as dificuldades. E quando nós chegarmos, queridos, lá do outro lado, nós vamos ver o quanto foi bom essas dificuldades pelas quais nós passamos, o quanto elas nos aperfeiçoaram, se nós as passarmos com resignação. Então tenhamos coragem, tenhamos fé e entreguemos as nossas dificuldades diante ao altar sagrado do Senhor. E peçamos a força de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, para que possamos passar pelo vale de lágrimas e sofrimentos pelos quais precisamos passar. Porque estas aflições nos fortalecerão e nos auxiliarão a evoluir, nos tornando espíritos mais purificados dos débitos que nós tínhamos de vidas passadas. Vamos então, meus queridos, sob essa reflexão maravilhosa desta noite, fazer a nossa prece final. Ó Deus, vosso amor acolhe profundamente os nossos corações e as nossas vidas. Nós vos agradecemos. Querido Jesus, amigo e mestre, companheiro de sempre, gratidão por cada palavra que nós ouvimos aqui nesta noite, que elas possam fluir na nossa mente e no nosso coração e que possamos pô-las em prática no nosso dia a dia. Maria, amada Mãe de Nazaré, querida Mãezinha de toda a humanidade, acolhe-nos com teu amor, com tua brandura, com tua graça e socorre-nos nas horas de aflições, para que tenhamos coragem, sabendo que a espiritualidade maior nunca nos abandona. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e vos pedimos, fiquem conosco, queridos, agora e sempre. Podem fazer aqui as suas orações pessoais.
Sendo assim, agradecemos e damos por encerrado nesta noite o nosso Evangelho no Lar. Podem beber um pouco da água que foi fluidificada ao longo do trabalho, meus queridos. E o restante que sobrar, guardem em geladeira para consumir ao longo da semana. Vos convido a estarem comigo aqui também, todas as segundas-feiras às 19 horas, quando nós temos o estudo do ESD, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, e todas as quartas-feiras às 21 horas para o nosso Evangelho no Lar. Que os benfeitores amigos, que Jesus querido nosso Mestre, Maria de Nazaré nossa Mãe querida e Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoem sempre e que nós estejamos abertos a todo este amor. Até a próxima, meus queridos. Boa noite a todos.